Boa tarde. Eu queria agradecer, claro, ao Márcio pelo convite. É um desafio, porque da mesma maneira como ele falou diante dos seus mestres, eu estou aqui falando diante do meu mestre e do outro mestre que estava aí de manhã, o Emanuel. E eu imagino que os poucos corajosos que resistiram até agora devem estar muito cansados. Então eu prometo que eu não vou torturar muito vocês. Eu não tenho paper, minhas anotações são só isso aqui, 3 folhinhas bem modestas. E eu vou tentar falar realmente sobre algo que é um tema da minha paixão, né? Esse é o aspecto positivo, eu acho, desse encontro, porque é um espaço em que a gente pode falar de coisas que não fazem parte, né, do nosso cotidiano como pesquisador. Minha área é outra, comunicação, mas aqui eu posso falar de um assunto que me interessa, que eu não posso discutir nesses outros contextos. Então a ideia é falar um pouquinho sobre 2 pensadores, que são 2 pensadores que têm uma dimensão poética muito forte, um deles muito conhecido. Não sei se vai dar tempo de falar tudo isso, eu peço ao Márcio que controle, eu quero ser extremamente rigoroso, disciplinado, 20, 25 minutos no máximo. Falar então um pouco sobre Benjamin, né? Mas também sobre essa outra figura menos conhecida, que é também um pensador judeu, Max Picard, autor desse livro extremamente curioso e muito bonito, chamado O Mundo do Silêncio. E a ideia é tentar traçar um pouco algumas pontes entre esses 2 pensadores no que diz respeito à concepção deles sobre a linguagem. Então vai ser uma coisa muito episódica e muito fragmentária. E enquanto o Maurício estava falando, e ele mencionou o trabalho do Ansel Adams, eu pensei no livro do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Se vocês leram o livro, vocês devem lembrar que ele começa a fundação da cidade de Macondo, né? Um dos personagens diz: o mundo era tão novo que não havia palavras para definir todas as coisas e era preciso então apontar com o dedo, né, para algumas coisas. E é isso que eu acho que para mim é o interesse e a beleza do pensamento dessas 2 figuras, Max Picard e Walter Benjamin. Essa capacidade de trabalhar a linguagem de uma maneira que, em certo sentido, restitui a ela a sua relação com o divino. Algo que, evidentemente, a gente perdeu, né, no sentido em que a linguagem não tem mais densidade, a linguagem não tem mais força, a linguagem não tem mais esse vínculo com o sagrado que ela tinha na sua origem. E eu acho que a palestra do Paulo Blanc trouxe um pouco à tona, né, e também esse tema da linguagem, a relação que a língua hebraica, por exemplo, tem, né, com essa dimensão do sagrado. E já entrando no assunto, eu queria mencionar também um filme que me impressiona muito. É um documentário, foi feito por um diretor alemão, o Philipp Groening, que ele teve essa ideia de fazer um documentário dentro de um monastério, né, dos monges cartuchos, lá nos monges, nos Alpes suíços, e ele então pede permissão aos monges para poder fazer esse documentário, e os monges respondem: a gente precisa de um tempinho para pensar. 16 anos depois, ele recebe a resposta, é uma outra temporalidade, evidentemente, que não tem nada a ver, né, com a nossa. Ele recebe a resposta, vai para esse monastério e faz esse filme belíssimo, que se chama, em inglês, Into the Great Silence, em alemão, Die große Stille. Em inglês, inclusive, ele diz: o título é muito mais bonito, porque em alemão você não captura essa ideia da entrada no silêncio, como se o silêncio fosse um mundo, né? E a gente vendo o filme percebe que no filme existe de fato essa densidade. É um filme muito silencioso, praticamente não tem som. E o cotidiano daqueles monges trabalhando, né? Pouquíssimos momentos de som, de conversa, de ruído, mas é um filme em que você sente a potência da imagem e você sente a densidade do silêncio. Esse filme me lembra muito esse livro de Max Picard, que se chama O Mundo do Silêncio. Qual foi meu encontro, né, com esse livro? Achei o livro, por acaso, num sebo do centro da cidade. E me atraiu o título, achei a tradução francesa, que aliás tem um prefácio do Gabriel Marcel, né, filósofo cristão existencialista. A tradução Le Monde du Silence. E anos mais tarde fui ler o livro no original, em alemão. Max Picard e Walter Benjamin têm uma história curiosamente também muito próxima, porque os dois
pensadores judeus. Picard é educado na Alemanha, né, estuda medicina e depois vai para a Suíça e sobrevive na Suíça até os anos 70, enquanto Benjamin, né, aparentemente se suicida em 1940. Dois pensadores profundamente assimilados dentro do mar de referências da cultura europeia, né, mas profundamente marcados pela tradição judaica, pela sua herança judaica. E Picard era um pensador diletante. Ele estudou medicina e resolveu que ia escrever livros e fazer filosofia. E esse livro dele, de 1948, O Mundo do Silêncio, é uma proposta, então, de analisar a relação do silêncio com a palavra e de pensar de que modo, né, o silêncio e a palavra se relacionam com o divino. É um livro muito bonito, muito bonito. É poesia no seu sentido mais forte. E o Picard começa o livro, então, colocando essa ideia de que, para ele, o silêncio não é uma negatividade. O silêncio tem uma potência. Tá? A gente pode sentir o silêncio. Ele tem uma densidade existencial. Diz, o silêncio é uma positividade que, inclusive, devolve as coisas do mundo do pragmatismo, aquela potência ontológica, né, que esse pragmatismo do cotidiano rouba as coisas. E lendo essas passagens no livro do Max Picard, é difícil, por exemplo, não pensar também essa relação que essa ideia, né, do silêncio e do poder ontológico dele tem com a reflexão do Levinas. Quando Levinas, por exemplo, fala sobre a experiência da criança, a criança abandonada, né, no seu leito à noite, e vem aquela sensação do terror noturno. O Levinas tem uma teoria, uma ideia muito interessante. Por que vem essa sensação do terror noturno, quando a criança está ali sozinha à noite, né, no silêncio absoluto? E ele diz, não é por causa da escuridão, não é esse o temor, né, da criança. O temor dela deriva daquele ruído, esse zumbido do nada, que é o silêncio, e que na verdade é a expressão do ser puro. Quando você não vê nenhum ser particular, nenhum ente, né, e você tem então a sensação desse terror, desse mar indistinto que é o silêncio absoluto, que é essa potência, né, do ser que se manifesta nessa ausência de individualidade, nessa ausência de indivíduos. Então, nesse livro, O Mundo do Silêncio, o Picard começa a desenhar uma teoria da linguagem que é radicalmente diferente daquilo que a gente conhece através da reflexão filosófica mais tradicional. Aquilo que o Benjamin também vai caracterizar num texto clássico dele, em 1916, sobre a língua em geral e a língua dos homens, como uma reflexão burguesa sobre a linguagem. E que ele tenta então construir um outro pensamento que vai ao largo, né, passar ao largo dessa concepção burguesa. E, muito rapidamente, o que seriam então algumas ideias centrais do Picard em relação a essa relação entre silêncio, né, e palavra? Em primeiro lugar, para ele, o grande problema do homem moderno, e o Picard era um grande crítico, né, da modernidade, era um pensador conservador, é que nós esquecemos a relação que a palavra tem que ter com o silêncio. Ou seja, nós decaímos no falatório, né, que para ele tem um sentido tremendamente negativo. É só enquanto ela mantém essa relação originária com o silêncio que a palavra adquire vida, que ela adquire potência, que ela tem força. Ou seja, toda palavra autêntica, toda palavra forte, ela nasce do silêncio e ela deve retornar a ele. É esse silêncio que separa uma palavra da outra, que previne isso que ele chama o falatório. E uma passagem belíssima do livro, né, quando é filosófica, que ele constrói, que é o tempo todo uma espécie de hibridismo entre o mundo da referência religiosa e esse mundo profano da reflexão, por exemplo, crítica, estética, filosófica. Para ele essas duas coisas não são separáveis. Inclusive, no pensamento do Benjamin, a mística, essa dimensão mística, ela serve como aquilo que vai redimir, que vai salvar a potência do pensamento filosófico, tá, através de conceitos que originariamente estão dados ali no campo da mística, mas que são então transplantados para essa dimensão profana, e ali você traz desse horizonte religioso então esse potencial redentor, né? Esse potencial de salvação. E existe de fato
uma densidade interessantíssima nesses conceitos que ele apropria dessa tradição religiosa. Já me encaminhando para a conclusão, como é que está? 19, ó, perfeito. Já em me encaminhando para um desfecho, lembrando um pouco também a palestra do Paulo antes, que ele mencionou essa dificuldade que é você falar sobre um tema ou um autor, quando esse tema e esse autor são, na verdade, tão pouco conhecidos ou mal conhecidos, é difícil. No caso do Benjamin, é um paradoxo. Max Picard, não sei se algum de vocês já ouviu falar, esse aí é um obscuro mesmo, né? Mas o Benjamin é um autor da moda, ele está em toda parte. Ele é uma referência comum que transita pela filosofia, pela comunicação, não é uma figurinha fácil na academia, essas referências ao pensamento do Benjamin. Mas, infelizmente, isso também colabora um pouco para um certo desconhecimento, né, da dimensão profunda dessa reflexão que ele traz. É um paradoxo interessantíssimo quando a gente pega, por exemplo, a primeira tradução em inglês da tarefa do tradutor. Foi feita por Harry Thorne, se não me engano. Essa tradução, ela contém erros absurdos de tradução. A tradução da tarefa do tradutor. Tem uma passagem muito célebre no texto do Benjamin que ele diz assim, mais ou menos: certos princípios relativos têm a sua maior eficácia quando eles não são referidos em princípio exclusivamente ao homem. Essa ideia da linguagem geral. O Harry Thorne vai traduzir essa passagem exatamente o contrário. Ele esquece, não sei como, mas paradoxalmente ele esquece nicht von vorne, não em princípio, e bota a frase na afirmativa. Ou seja, você não entende nada do texto, é impossível compreender. Porque reverteu, né, completamente o raciocínio que atribui ao mundo da natureza, as coisas, essa linguagem muda, esse apelo que elas fazem ao homem. E no final do texto, esse texto, né, sobre a tarefa do tradutor, quando ele diz a história, a língua pura, esse parente, né, do conceito do Max Picard da língua absoluta, da palavra absoluta, ela só se realizará no fim messiânico da história. E ali o Harry Thorne simplesmente desaparece a palavra messiânico. O que isso significa? Se você for ler esse texto não apenas do ponto de vista de que são equívocos bárbaros de tradução, a gente sabe também, obviamente, que no título, né, do ensaio de Aufgabe des Übersetzers, a tarefa do tradutor, tem essa dualidade desse verbo aufgeben, né, a tarefa e ao mesmo tempo a renúncia. Tradutor e traditore, né? Todo tradutor trai também. Mas além disso, o que significa essas omissões? Para mim significa exatamente essa incapacidade de juntar num texto que tem uma densidade filosófica tremenda o referencial dessa dimensão mística, né? Toda essa herança filtrada pelos românticos alemães, cabalística, que o Benjamin usa do pensamento filosófico dele. Ou seja, o cara não consegue enxergar como essas duas coisas elas se casam, porque parece um monstro, né? Um híbrido incompreensível. Então, são apenas algumas anotações, infelizmente, né, o tempo é curto, mas eu queria compartilhar com vocês o meu entusiasmo por esses autores. Porque o pensamento ele não tem nenhum sentido se ele não é acompanhado de paixão. Não tem sentido trazer autores, fazer referências, né, discutir conceitos, ideias, filosofia, se isso não está ancorado pela paixão na vida, na experiência, né, concreta. E é por isso também, em certo sentido, que eu comecei essa fala lembrando essa obra magnífica, né, do Garcia Marques, que é 100 Anos de Solidão. Que, aliás, curiosamente, é um livro que repete, né, em vários aspectos a narrativa babélica. Tem ali várias relações interessantes, né, que a gente pode traçar. E eu queria terminar, então, inclusive fazendo merchandising, porque eu trouxe alguns exemplares de um livro meu aí, para vender, por a quantia modesta de R$20. Se alguém tiver interesse de adquirir esse livro que é um pouco antigo, foi minha tese de doutorado, Silêncio de Deus, Silêncio dos Homens, Babel e a sobrevivência do sagrado na literatura moderna. Com essa referência eu faço uma ponte, eu acho, para a fala do Eduardo, que vai exatamente entrar nesse tema. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Márcio.